Olá, eu sou Clésio Castro e hoje eu vou mostrar para você um mapa de como sair do zero em homeostase hormonal e em poucas semanas se sentir seguro e confiante. Seguro e confiante não só no diagnóstico, mas também no entendimento, na etiologia, nos exames e na prescrição. Eu sei que a maioria acha complexo, parece que a gente tem que montar um quebra-cabeça de 10 mil peças. Mas existem métodos simples para economizar tempo e energia e acelerar o seu aprendizado. Nesse vídeo eu vou te mostrar que qualquer médico é capaz de aprender. Eu vou te explicar exatamente como esse método funciona, todos os detalhes para que você possa decidir se você quer ou não fazer parte do meu curso Homeostase e Reposição Hormonal. Independente da sua decisão, eu vou dar dicas de ouro nesse vídeo. Vou falar para onde começar a estudar, quais os hormônios priorizar e as minhas técnicas de estudo. Mas antes, eu preciso explicar para você porque eu vim ensinar hormônios para médicos. Eu sou médico há mais de 20 anos e você precisa saber algo sobre mim. Eu sempre tive vontade de talento para simplificar as coisas, pegar um assunto complexo, encontrar os pontos principais e como é que eles se conectam. E certamente isso me ajudou muito. Ajudou muito desde a infância, e ajudou muito na medicina e no ensino para médicos. Nos meus primeiros 10 anos de formado, eu trabalhei com emergência. Trabalhei com SAMU dentro da ambulância, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em gestão, trabalhei até na coordenação nacional da urgência e emergência. Então, depois disso tudo, eu resolvi olhar o outro lado da moeda. Eu queria não só que a gente chegasse no atendimento do infarto cedo, que a gente pudesse atender a emergência, mas eu queria evitar a morte, por exemplo, de jovens que infartavam 40 anos ou menos, estavam infartando, ou colegas mesmo, colegas médicos que apareciam com diabetes 2, jovem. E eu percebi que eu queria trabalhar com saúde, trabalhar com prevenção, trabalhar para prevenir que a doença chegue, para prevenir que as coisas aconteçam. Foi aí que eu resolvi trabalhar com check-up. E foi mais difícil do que eu pensava, porque apesar do paciente ser um só, e se eu quero evitar que ele adoeça, eu tenho que pensar nele por inteiro, por exemplo, a homeostase hormonal, a gente sabe que o desequilíbrio hormonal tem grande impacto na saúde, a gente vê isso no ritmo menstrual, por exemplo, das mulheres, na grávida, a gente tem consequências sistêmicas, por exemplo, alteração hormonal levando a sarcopenia, o ganho de gordura, obesidade, a variação de humor, e até a saúde óssea. Tendo realmente um impacto na saúde do paciente. Na prática, pacientes com alterações hormonais passavam por diferentes especialidades, como ginecologia, urologista, cardiologista, clínico geral, e ninguém tomava conta do equilíbrio hormonal. Uma vez ou outra, intervia pontualmente num hormônio, mas ninguém olhava para a homeostase hormonal. Às vezes, uma deficiência era vista por dois colegas com formas distintas, um achando que não devia fazer nada e outro prescrevendo de forma ativa hormônios. E hoje eu vejo que a gente enxerga na medicina dois extremos. Aquele extremo de que não pode fazer nada e aquele outro extremo que quanto mais é melhor. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes os ambulatórios, os consultórios dos endócrinos, eles estão muito ocupados por patologias já instaladas e numa rotina muito cansativa, sem condição de olhar com mais tempo para a qualidade de vida do paciente ou para a prevenção. Isso acontecia porque eu e os meus colegas dividíamos uma crença falsa, que reposição hormonal é uma terra proibida, uma fronteira que só cruza em último caso. Na verdade, se eu quero cuidar da saúde hormonal de uma pessoa, eu tenho que olhar para a homeostase hormonal dela por inteiro. Do mesmo jeito que eu tenho que olhar para os pilares da vida saudável. Para o sono, controle de estresse, alimentação, suplementação, atividade física, a parte psicossocial. Essas coisas não deixam de ser importantes só porque a gente decide ignorá-las. Foi aí que eu comecei a organizar o conhecimento e simplificar ele ao máximo. E não foi fácil. Filtrar fontes confiáveis, considerar as informações hiperfragmentadas, centenas de livros, cursos, publicações. Encontrar lógica, início, meio e fim. Mas eu consegui. Uma forma de organizar, priorizar e simplificar. Aprendi em semanas o que provavelmente levaria anos. Em 2014 eu criei o primeiro curso, eu criei Educação para a Saúde e criei o primeiro curso de Homeostase e Reposição Hormonal. E até hoje, centenas de colegas se beneficiaram desse método de aprendizado, como a Maria Cláudia. Participei de um curso seu de obesidade e reposição hormonal e realmente para mim somou muito. Você tem uma didática de ensino espetacular, responde nossas dúvidas sempre sorrindo e com muito bom humor. E aqueles 6 pilares da longevidade que você apresentou foi maravilhoso, pois inicio minhas consultas com ele e os pacientes agradecem. Continue sendo essa pessoa altruísta, atualizada e ajudando milhares de profissionais a praticar uma medicina com segurança, ética e humana. Um abraço. Qual o segredo então? Tudo é fácil depois que você sabe a resposta. Então, agora eu vou te mostrar que para aprender sobre hormônios você só precisa seguir um raciocínio de 3 passos para cada um deles. Se eu quero de fato conhecer, ter segurança no diagnóstico e pressão desses hormônios, o primeiro passo é identificar a classe que esse hormônio pertence. Vamos supor se a gente tivesse um monte de animais, todos misturados. Seria lógico que a gente começasse a dividir eles em classes, ver o que é mamífero, ver o que é peixe, anfíbio, ave, até eu ter os grupos
mais ou menos separados, né, e conseguir identificar quem faz parte de cada grupo. Nos hormônios é ainda mais fácil do que isso, né? A gente não tem tantas classes que nem animais. A gente pode se ater, a princípio, a 3 classes de hormônios. São as classes dos hormônios derivados de aminoácidos, as classes dos hormônios proteicos ou peptídicos e as classes dos hormônios esteroides. Nosso primeiro trabalho, então, é colocar numa dessas 3 classes cada hormônio que a gente vai conhecer ou que a gente vai descobrir. E aí a gente começa a fazer uma lógica, tá? Uma lógica onde a gente consegue enxergar as diferenças estruturais de cada hormônio. A gente consegue entender, olhar para uma célula e entender na superfície da célula, na membrana celular fosfolipídica, né? Onde que a gente tem um hormônio proteico agindo, né? Lá no receptor, na membrana dessa célula. Por outro lado, a gente tem um hormônio derivado de aminoácido menor que consegue penetrar mais fácil por essa membrana da célula, assim como os hormônios esteroides. Então, se você começar a enxergar a estrutura de cada hormônio, você já começa facilmente a identificar algumas coisas. Você começa a identificar, por exemplo, que tipo de exame laboratorial avalia melhor o exame. Né? Esse hormônio eu consigo dosar com segurança na saliva? Né? Sim ou não, e por quê? Vai depender da estrutura desse hormônio. Né? É uma coisa lógica desde que você saiba essas classes. Se o receptor desse hormônio ele é de membrana ou é nuclear. O custo para terapia de reposição hormonal, né? Por que tem hormônio que a gente paga, o paciente paga menos de R$10 por mês e tem hormônio que o paciente paga mais de R$1.000 por mês para um tratamento de reposição hormonal? A gente consegue entender que tipo de alterações genéticas vai influenciar na produção daquele hormônio, do receptor, que enzimas estão implicadas na alteração da produção daquele hormônio. A gente consegue entender há quanto tempo a gente domina a produção do hormônio. Hormônios esteroides na década de 40, 50, a gente já conseguia identificar e produzir drogas baseadas nos hormônios esteroides, os corticoides. As dezenas de corticoides que a gente criou surgiu há mais de 60, 70 anos. Já hormônios proteicos, a gente só tem a produção efetiva, né, com biotecnologia a partir da década de 80. E classificando também os hormônios nessas 3 categorias, já dá para entender alguma relação com nutrientes. A partir do momento que a gente entende que o hormônio é esteroide, a gente sabe que o colesterol, por exemplo, é fundamental para a produção dos hormônios esteroides. Bom, subindo na pirâmide do aprendizado hormonal, depois que a gente classificou aqui os hormônios, a gente vai ter que identificar, caracterizar onde esse hormônio mora, onde que ele vive e o que ele faz. Então seria mais ou menos assim, ó. Onde é que mora um peixe da anêmona? Né? Então você vai encontrar, se você for mergulhar, você vai encontrar ele exatamente na anêmona. Então a partir do momento que você começa a associar o hormônio que você já sabe a forma, já consegue identificar, né, a grosso modo, no ambiente que ele vive, você já sabe onde procurar esse hormônio. Se a gente for olhar uma águia das montanhas, a gente vai achar ela nas montanhas. Se a gente for procurar uma família de leão, a gente vai procurar numa savana africana, não vai procurar no Polo Norte, por exemplo. E a mesma coisa é com hormônios. A gente tem que aprender que a gente tem que enxergar onde é que mora esses hormônios. Se a gente estiver falando, por exemplo, de hipófise, conversando sobre hipotálamo e as dezenas de hormônios produzidas aqui, a gente tem que enxergar onde está isso dentro do nosso encéfalo. Do mesmo jeito, se a gente estiver falando sobre pineal, a gente precisa enxergar onde é que está o epitálamo aqui. Então, muitas vezes, a gente passa lá na anatomia, na neuroanatomia muito rápido, e quando a gente está estudando hormônio, a gente não faz a relação numa coisa simples, que é a anatomia e o lugar onde essas coisas estão sendo produzidas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o encéfalo. O encéfalo a gente tem cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Dentro do cérebro eu tenho o telencéfalo, que está de vermelho aqui, que é a parte que a gente enxerga mais fácil, e o diencéfalo. No diencéfalo a gente tem um grande controle hormonal, principalmente por causa do hipotálamo, né, que fica aqui embaixo do tálamo, e da hipófise. Se a gente não enxergar isso, a gente não consegue, por exemplo, lidar com o controle da fome da saciedade. A gente não consegue entender como é a influência do hipotálamo na hipófise. A gente não consegue entender pineal, porque a gente nem sequer lembra onde é que está a pineal. Então a gente precisa enxergar a casa dos hormônios. Precisamos enxergar, além da casa do hormônio, para onde esse hormônio vai. Vamos colocar, por exemplo, aqui o hormônio, o TSH. Onde que ele vai, a partir do momento que ele é produzido na hipófise, atuar para o hormônio tireoidiano ser produzido? Ele vai lá na tireoide. Bom, e além de eu enxergar onde ele mora, eu tenho que enxergar os detalhes da casa de onde ele mora.
Não adianta eu falar que os hormônios tireoidianos vêm da tireoide. Eu preciso enxergar uma célula de tireoide, saber que tem uma série de fluxo aqui, onde entra o iodo, onde é produzido a tireoglobulina, e da tireoglobulina, das tirosinas, a gente vai ter os hormônios o T4, o T3 e o T3 reverso. Então eu preciso enxergar a lógica, eu preciso enxergar a casa onde que esse hormônio mora. Eu preciso enxergar também onde ele atua e o que ele faz. Fazendo analogia ainda com os animais, né, eu sei que o morcego está dormindo lá de dia dentro da caverna. E eu sei que ele vai sair para comer as frutas, né, se for um morcego comedor de frutas, durante a noite. Então eu tenho que enxergar onde que ele está dormindo, onde ele vai trabalhar. E assim também é para os hormônios. Se eu estou falando que a hipófise produz o FSH e o LH, por exemplo, eu preciso enxergar onde que ele vai atuar. Quer ver como é fácil? A gente sabe que na mulher a gente tem o LH e o FSH sendo produzidos na hipófise. Esses hormônios eles vão atuar lá no folículo ovariano. Tá? O folículo ovariano é o grande produtor dos hormônios esteroides na mulher, tanto os estrógenos quanto a progesterona. Tanto é que quando acaba-se o estoque de folículos ovarianos, a mulher entra numa grande deficiência hormonal, ela entra na menopausa. Onde que esses hormônios vão atuar? Por exemplo, aqui o FSH, nessas células da camada granulosa. Então eu preciso entender que para o folículo se desenvolver e para o óvulo ser viável, né, esse óvulo ser expelido, a camada granulosa vai ser influenciada pelo hormônio FSH. Então eu preciso entender o local da atuação. Já no homem, o FSH vai atuar lá nas células de Sertoli e vai promover a produção dos espermatozoides. Aqui tem as células de Leydig, onde vai atuar o LH e a produção de testosterona. Tá? Então, a partir do momento que a gente caracteriza, vê onde é que ele mora, o que ele faz, a gente já tem um segundo nível, mais um passo do aprendizado hormonal. E aí, o que eu preciso fazer? Classificando, caracterizando, eu preciso relacionar os hormônios. A gente sabe lá nas savanas africanas, né, que o leão corre atrás da zebra, por exemplo. A gente sabe que há uma relação, mas qual é a relação de leão e zebra que existe numa savana africana? Quantas centenas de zebras, né? Qual é o equilíbrio que tem para um leão? Né? Talvez um leão para 100 zebras, para 50 zebras, ou seja, qual é a relação? O hormônio é a mesma coisa. A gente tem que estabelecer relações fisiológicas entre os hormônios para saber. Se a gente tiver 20 leões e tiver uma zebra, a gente sabe que vai dar algum problema, né? Tem leão que vai passar fome. O hormônio é a mesma coisa. A partir do momento que a gente entende essas relações, a gente consegue entender se o hormônio está deficiente ou não. E além das relações dos hormônios, né, a relação numérica dos hormônios, de concentração, a gente também tem que lembrar que às vezes os hormônios diferentes atuam no mesmo receptor. Então, às vezes hormônios diferentes vão trabalhar em conjunto. Né? Então aqui, por exemplo, vão trabalhar em conjunto para acabar com as zebras da savana, o leão trabalhando junto com as hienas. A hiena aproveita mais do que o leão pega, mas no fim os dois vão contribuir para dizimá-la, vão contribuir para consumi-la. Tá? Então são dois animais diferentes atuando no mesmo lugar e com uma certa relação. Na parte hormonal é a mesma coisa. Aqui a gente tem ainda a camada granulosa e a camada da teca, lá do folículo ovariano. Então, esses hormônios, FSH e LH, eles trabalham em conjunto. O FSH, no primeiro momento, ele acaba estimulando o folículo ovariano, né, fazendo com que ele se desenvolva, mas eles trabalham muito em conjunto com a teca, que é essa camada mais externa do folículo ovariano. Na primeira ação do FSH, além de estimular o folículo, ele acaba aumentando o número de receptores para LH da camada da teca. Isso faz que depois o aumento de LH e a ação nesses receptores que aumentaram, que ocorre um pouco antes da ovulação, faça com que essa camada da teca produza mais andrógenos e aumente ainda a produção de estrógenos pela camada da granulosa. O que eu quero dizer? Se você não entender que esses dois hormônios trabalham em conjunto, num lugar bem específico, em sinergia, é difícil você colocar só uma função para um hormônio. É um pouquinho mais complexo, porque eles trabalham em sinergia. Se você entende isso, você pode tratar, por exemplo, infertilidade. Você vai fazer com que a gente tenha os picos de FSH na hora que precisa ter e que tenha o pico de LH exatamente na hora que precisa ovular. Então você tem que inibir antes e vai ter que estimular esse pico exatamente na hora que você quer que ocorra a ovulação. O maior erro que a gente tem é inverter essa ordem. Tá?
A partir do momento que você inverte essa ordem, é o que eu vejo muitos colegas tentando fazer. O colega não consegue enxergar o hormônio, não consegue classificar o hormônio, não consegue entender as relações, não consegue entender onde é produzido, nem onde age e quer prescrever um hormônio. Tá? Então esse é o maior perigo, você inverter a ordem do aprendizado e aí é quase que impossível você ter segurança no diagnóstico, prognóstico, contraindicações, prescrição, porque você não está conseguindo enxergar aquilo que você está fazendo. Na verdade, fica uma costura, um Frankenstein. A gente acaba tendo uma salada, né, de trabalhos e de protocolos e a pessoa não consegue se localizar ali dentro. Por quê? Porque não consegue enxergar. E onde encontrar informação? Bom, antes de sair procurando pelo mundo, aí, muitos livros de endócrino, livros até especializados em alguma parte da endócrina, eu recomendo você ter um livro de endocrinologia do nosso próprio país aqui, né? Então, Lúcio Vilar e o Saad são 2 livros de endocrinologia de referência, são atualizados. Então, eu recomendo você ter um deles aí de cabeceira. Ou, se preferir alguma literatura internacional, o Williams, né, de endocrinologia, também está bem atualizado, 14ª edição. Clésio, mas eu quero estudar alguns temas da endocrinologia, por exemplo, a obesidade. A gente tem o livro do Mancini como referência. E aí, mas aí a tendência é infinito, né? Aí, se você quiser estudar cada tema por separado, testosterona, por exemplo, a gente tem ótimos livros bem completos, mas aí cada tema a gente abre dezenas, centenas de livros. Qual o problema dos livros, então? É que eles são escritos de uma forma muito fragmentada. Muitas vezes, cada capítulo de um livro é escrito por um autor. E mesmo com o passar das edições, a gente não tem tempo de organizar isso de forma que tenha uma lógica, né, onde o paciente seja o mesmo. Então, o segredo é ter uma base sólida onde você possa ancorar as informações dos diversos livros e não perder tempo. Se você quiser seguir esse caminho sozinho, vai ser capaz de caminhar com as próprias pernas e aprender o que deseja. Mas, se você quiser um atalho ainda mais eficaz, onde eu crio essa base sólida, guiado de perto por mim, eu tenho um convite para você. Quando abri a primeira turma do meu curso de homeostase e reposição hormonal, eu achei que o curso atraria apenas algumas pessoas, colegas mais próximos que me conhecem. Mas o fato é que já são centenas de alunos satisfeitos. Médicos de pelo menos 28 especialidades passaram por esse curso de todos os estados do Brasil. Isso gerou um problema. A verdade é que em meus cursos presenciais eu gosto de manter na sala um número bem limitado de alunos para garantir o máximo de conforto e aprendizado dos alunos. Acontece que a demanda por esse curso vem aumentando exponencialmente. É por isso que decidi trazer o curso para um ambiente de aprendizado à distância, para atender essa crescente demanda e permitir que mais colegas consigam participar, independente da logística. E agora estou abrindo a nova turma online do curso de homeostase e reposição hormonal exclusivo para médicos. Um curso 100% online, sem logística, sem perder dias de trabalho, para você poder ver e rever quantas vezes quiser, pausar para fazer suas anotações do jeito que preferir, assistir ou mesmo ouvir as aulas onde e quando quiser. Dividir perguntas e ajudar colegas. O homeostase e reposição hormonal é desenhado para que em apenas algumas semanas você aprenda tudo o que precisa para se sentir seguro e confiante no diagnóstico e prescrição de terapias hormonais. Não importa se você está descobrindo o tema agora ou se já tem décadas de prática clínica no assunto. Nesse curso, você vai trilhar comigo o caminho desde a fisiologia hormonal até a prática clínica. E como isso é possível? Primeiramente, é preciso lembrar que na era da internet, o desafio do aprendizado não está mais em encontrar a informação. Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, comprar um livro, assinar uma revista especializada, ler artigos, baixar protocolos nacionais e internacionais. Embora isso seja uma bênção, também pode ser uma maldição. Há 15, 20 anos atrás, se eu quisesse ter acesso a um artigo, eu precisava pedir para a bibliotecária que buscasse na prateleira a revista tal, a edição número tal, e se não estivesse disponível, esperar de 1 a 6 meses para a revista chegar, aí tirar uma cópia das páginas exatas do artigo. Era isso e alguns poucos livros que existiam disponíveis. Então hoje você pode buscar um assunto no Google e com um clique encontrar informação sobre aquele tema. É um privilégio imenso. Mas isso também traz problemas iguais ou às vezes maiores que o original. Não só porque a internet é terra de ninguém e qualquer pessoa pode publicar o que quiser, com ou sem credibilidade, mas também o volume de informação disponível sobrecarrega quem quer aprender. E apesar disso, embora não falte informações, os livros, revistas, artigos, cursos e outros meios formais continuam no mesmo formato de um século atrás, apresentando a informação totalmente fragmentada. A bioquímica e a fisiologia, quando sequer são apresentadas, estão separadas da prescrição. O hormônio é apresentado isoladamente e você precisa quebrar a cabeça para relacionar com os outros. Você não consegue visualizar o que está aprendendo. E no fim, exames e prescrição são coisas a serem decorados e não compreendidas. Então, qual o segredo do sucesso do meu curso de homeostase e reposição hormonal? Como um número tão grande de alunos aprende tanto em tão pouco tempo?
É simples, eu resolvo cada um desses desafios de aprendizado. Eu acredito que medo e insegurança surgem quando você não entende verdadeiramente determinado assunto. O meu curso é desenhado para você entender de uma vez por todas como bioquímica, fisiologia, diagnóstico e prescrição estão relacionados. Tudo é pensado, o que escolho, como eu conecto e como apresento cada conteúdo. Para começar, no Homeostase e Reposição Hormonal Online, você não vai ver nem menos nem mais do que precisa. Sabe aquela sobrecarga de informação? Eu faço de tudo para que você não se sinta oprimido por um alto volume de dados. Além disso, eu aplico exatamente aquilo que ensinei no início desse vídeo, os 3 passos necessários para dominar cada um dos hormônios que abordo no curso. Você vai ter muito clara a classificação, caracterização e a relação de cada hormônio com os outros. E tudo que eu apresento eu torno visual, para você conseguir enxergar tudo, por mais abstrato que o conceito pareça à primeira vista. Nós vamos percorrer juntos toda a pirâmide do aprendizado hormonal, desde a bioquímica até a prescrição. O que você recebe? Um acesso individual à área de membros, intuitiva, moderna, onde você pode acessar as videoaulas, os podcasts, fazer download dos slides e todo o material de apoio. Pode deixar sua pergunta para mim e pode ajudar outros colegas com suas perguntas. O material fica disponível por 2 anos. Os módulos são semanais, os primeiros módulos já estão disponíveis. No curso existem aulas presenciais gravadas, editadas por formato EAD e aulas inéditas gravadas em estúdio. Tudo para você se aprofundar em temas como envelhecimento e declínio hormonal, saúde hormonal feminina, TPM, libido, menopausa, saúde hormonal masculina, performance, fertilidade, andropausa, SARMs, emagrecimento e hormônios, doping, hormônios esteroides, saúde e anabolismo. E para essa turma, eu tenho um bônus exclusivo. Como o tema obesidade muitas vezes é recorrente quando a gente estuda hormônios, e como a própria obesidade pode produzir hormônios, e como deficiências hormonais levam à obesidade, quem decidir participar dessa turma vai ter acesso ao meu curso Obesidade, Fisiologia ou Tratamento. Um curso online também exclusivo para médicos. Nele você vai entender a medicina genômica e obesidades, as intervenções dietéticas, os últimos tratamentos que são labels, off-labels, os fitoterápicos, o que microbioma tem a ver com a obesidade, inflamação, as cirurgias da obesidade e cirurgias metabólicas, os transtornos da conduta alimentar e muito mais. Num curso presencial, só logística, em média, você gastaria R$5.000 entre passagem, hospedagem, alimentação, a locomoção em São Paulo. E você poderia gastar muito mais, dependendo o quanto que você recebe por dia de trabalho. Ou seja, o preço da sua ausência no trabalho também conta. Ficar longe da família. O curso em si, com tudo que eu abordo, custaria pelo menos R$7.500. No total, então, você gastaria no curso presencial pelo menos R$12.000, isso podendo chegar a R$20.000, R$30.000, dependendo da sua ausência do seu trabalho. A boa notícia é que, além de você não gastar com logística, eu não vou cobrar R$7.500. Para essa nova turma, o investimento sai 10 vezes de R$497. Para muitos, é menos que o preço de uma consulta. E você tem minha política de garantia, ou seja, você tem 15 dias para ver todo o material disponível e ver se esse curso é para você ou não. Se não for para você, basta mandar um e-mail, eu devolvo 100% do valor investido. Bom, clique agora no botão abaixo, você vai colocar seus dados, nome, e-mail, CRM, e você pode acessar a minha equipe através do WhatsApp, através do Instagram ou através mesmo de e-mail. Você vai remetido então para uma página onde você vai escolher o modo de pagamento. Existem várias formas de pagamento para que você consiga participar do curso, para que isso não seja um gargalo para você. Alunos têm desconto especial, é só entrar em contato com a minha equipe. Você tem 2 opções agora: pegar o que aprendeu na jornada do aprendizado hormonal e trilhar sozinho o caminho, ou seguir guiado por mim e acompanhado por dezenas de colegas no curso Homeostase e Reposição Hormonal Online. Clique no botão abaixo e garanta já a sua vaga. Sim, meu nome é Henrique Boixá, eu sou psiquiatra e homeopata, né? Mas ao longo da vida, né, ao longo do trabalho, já são 42 anos, eu fiz assim a parte ortomolecular, né? E avancei bastante na parte nutricional, mas nunca me especializei, né? Então agora que eu estou fazendo o curso online com o Dr. Clésio, né? E aí houve oportunidade da parte hormonal, que eu gosto muito, e também tem uma inter-relação muito grande com a psiquiatria, né? E hoje em dia eu estou fazendo mais uma medicina chamada funcional, né? A gente está voltando a estudar o funcionamento do organismo,
enfim, estudando, em vez de estudar só a doença, estudar as funções do organismo para ver como é que a gente pode fazer para auxiliar esse organismo a se desenvolver e ter mais saúde. Eu conheci através de colegas que já conheciam e já falavam dele, e aí eu recebi um vídeo dele e achei muito interessante. O que me chamou mais atenção foi que eu sou muito inclinado a trabalhar assim, aprendizado, né? E eu percebi que ele desenvolve um trabalho assim, tipo, ensinando a aprender, né? Vamos dizer assim, aprender a aprender, né? Então, eu achei assim muito interessante, porque a gente tem pouco tempo, trabalho muito, e trabalho assim no interior do Acre, né? Eu sou do Rio de Janeiro, trabalho no interior do Acre, agora que eu estou mudando para a capital. Então, eu desenvolvi lá um trabalho de saúde mental durante 12 anos, né? E ajudei a instalar a parte de saúde mental lá. Então, agora eu estou mudando para a capital e eu quero iniciar fazendo uma outra fase de trabalho aí. Não, o curso online não tem problema nenhum. Aliás, o curso online eu acho muito interessante, porque exige muito de você, né? Você tem que se organizar, né? Você tem que se organizar para você poder, porque fica aparecendo online, assim, uma coisa assim, sem interação, mas você pode também ter interação. Por exemplo, o curso do Clésio, ele dá interação, ele fala que você pode colocar as perguntas, os questionamentos todos, né, e perguntar e questionar, e, enfim, fazer uma inter-relação com ele. Isso aí é fundamental. Está sendo muito bom, sendo muito bom. Vai me dar muito trabalho depois também, porque na realidade é uma massa de informação assim grande, mas bem sintetizada, e também ele deu uma maneira também da gente aprender a aprender, né? Então é muito interessante, porque você já simplifica muito os processos de aprendizagem, né? Então agora vai ser, os meses subsequentes vão ser organizar tudo isso aí para poder eu, ao longo do tempo, aproveitar bem na minha prática clínica. Meu nome é Rodrigo, eu sou clínico geral. Estou fazendo o curso agora aqui com o Dr. Clésio, né? Já tive uma experiência com o curso online e está sendo uma experiência bacana. O Dr. Clésio eu conheci por indicações de amigos, né? A princípio eu tinha dúvida em que curso fazer, com que profissional fazer o curso, e tive boas referências, né, de alguns colegas. O primeiro curso eu fiz estou fazendo, na verdade, nutrologia esportiva online. Olha, para mim, especificamente, na verdade eu venho de uma outra especialidade que eu iniciei e não concluí, por não ter me identificado muito, que foi radiologia, e tinha muita dúvida, gostava muito da área, mas tinha dúvida em com que profissional fazer, quando fazer, e fazer o curso online ficava com mais receio ainda, inclusive, né? Mas está sendo muito bacana pela didática com que o Dr. Clésio ministra o curso. Olha, eu diria que se realmente há dúvida, podem ter certeza que vão conseguir aprender muito. A facilidade com que ele transmite o conhecimento para a gente acrescenta muito e faz a gente adquirir bastante conteúdo, né, de uma forma muito interessante. E o que mudou para você? Olha, eu acho que abriu um leque assim, de conhecimento, né, e me fez ter mais vontade ainda de aprender e seguir aí na área. Obrigado. O meu nome é Lucas, eu sou médico de família de Santa Catarina, trabalho no município de Itapema. E como que você conheceu o Dr. Clésio? Foi através de redes sociais. Foi um curso que superou minhas expectativas, né? Um curso bem atualizado, também visual, assim como Nutrologia Sem Mistério. Ele traz bastante prática. É um curso assim que é raro, um curso que você entra e muda a sua forma de pensar, né? Traz a fisiologia, né, de volta para nossas prescrições, então eu realmente recomendo esse curso. Bom, eu sou o Wanderson, sou do Rio de Janeiro, sou ortopedista de formação. Bom, na verdade eu já havia visto algumas vezes ele nas mídias sociais, mas através da indicação de alguns amigos que recomendaram, eu comecei a seguir, comecei a ter interesse pelos assuntos que ele apresentava.
O primeiro curso que eu fiz foi online, foi o de nutrologia do esporte. Eu tinha um pouco de preconceito com relação aos cursos online, eu tinha medo de não me interessar ou de pagar e achar que o conteúdo não era importante ou completo, mas a partir do momento que eu comecei a assistir às aulas, eu comecei a criar mais interesse, a forma como ele apresenta o curso online é muito interessante, segura a gente em frente ao computador, e isso me fez querer mais e mais e ter mais interesse pelos assuntos. Eu acho interessante poder fazer, ter a experiência de assistir alguma aula dele online, entendeu? E tendo a oportunidade de poder também fazer um curso presencial, eu acho que é muito bom, porque ele apresenta os assuntos de uma forma didática, assim, bem interessante, ele é didático, ele segura a nossa atenção e faz a gente raciocinar de forma clara, sem precisar decorar nenhum assunto. Sim, espero fazer outros. Como tem sido a experiência? Foi fantástico. Os 3 dias estão sendo assim, super engrandecedores para mim. E as amizades que eu fiz também, e também com ele, ele é muito acessível, estou muito feliz. Meu nome é Kênia, eu sou clínica médica, mas eu faço nutrologia na Abram. Ótimo. E como que você conheceu o Dr. Clésia? Pelos vídeos online, grátis primeiro. Aí eu me interessei bastante pelo curso dele. Larguei até de prestar psiquiatria para fazer nutrologia por causa dele. Emagreci 27 quilos por causa do vídeo dele que fala que temos que dar o exemplo, né? E aí eu adorei e comecei a fazer os cursos dele presencial agora e faço online também. O Nutrologia Sem Mistério. E comprei o de obesidade agora também. Nossa, tá facilitando muito meus estudos, tira muita minha dúvida. Tinha vezes que eu não sabia o que era no próprio curso da Abram e agora eu já sei o que significa algumas coisas. Pelo WhatsApp, também por e-mail e até no curso mesmo ele já responde também. Perfeito. Uma equipe excelente. Meu nome é Daniela. Eu sou anestesiologista há mais ou menos uns 10 anos e eu sempre gostei de saúde, atividade física. Comecei estudando nutrologia, fazendo a Abram e por contato com muitos colegas eu conheci o trabalho do Clésio. Aí eu fiz 2 cursos online, que foi de obesidade esportiva, e agora eu tive essa oportunidade de está fazendo de reposição hormonal, que eu estou gostando muito. Ótimo, perfeito. E depois do curso online, né, o primeiro curso que você fez, o que você acha que mudou na sua vida profissional? Eu continuo com a decisão de seguir fazer nutrologia, e o que mudou é que, conversando com ele, eu decidi que eu quero estudar mais, comprei o de nutrologia básica e 2.0 para tentar o título mesmo.